Em busca de uma agricultura sustentável, as agroflorestas são uma ótima opção. Elas permitem que a gente una as necessidades que a gente tem para a nossa alimentação, assim como o respeito ao meio ambiente. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 3 tipos de agroflorestas existentes. Olá, tudo bem? Hoje, quando a gente fala de agricultura, existe uma grande preocupação quanto aos impactos ambientais dela. E as agroflorestas surgem aí como um modelo que permite que a gente una essa produção necessária ao respeito ao meio ambiente. Dessa forma, a gente vai ter rentabilidade e também uma conservação do meio ambiente. Segundo a definição da WWF, a gente pode dizer que as agroflorestas são um conjunto de técnicas que reúnem agricultura e preservação ou recomposição ecológica. O sistema usa a dinâmica de sucessão de espécies da flora nativa para trazer espécies que agregam benefícios para o terreno, assim como produtos para o agricultor. A agrofloresta recupera antigas técnicas de povos tradicionais de várias partes do mundo, unindo a elas conhecimento científico acumulado sobre ecofisiologia das espécies vegetais e sua interação com a fauna nativa. Olhando essa definição, que a gente pode dizer que as agroflorestas nada mais são que trazer um conhecimento tradicional aliado a um conhecimento científico adquirido ao longo do tempo e assim poder trazer uma produção sustentável para a agricultura, saindo dos modelos tradicionais de produção, como, por exemplo, as monoculturas. A partir desse conceito, a gente pode ter 3 modelos básicos de agroflorestas. Lembrando, eles são básicos, existem várias formas aí mais complexas de se criar esses modelos e integrar eles. O primeiro modelo que a gente tem é a agrosilvicultura. Quando a gente fala disso, a gente está falando da união de agricultura com silvicultura, então produção de madeira aliada à produção agrícola. Dessa forma, a gente vai ter recursos tanto madeireiros quanto não madeireiros em um mesmo espaço. E isso pode ser feito de diferentes formas. Então a gente está falando, por exemplo, de produção de madeira de eucalipto, recursos não madeireiros como jambo, andiroba, recursos também agrícolas, herbáceos como arroz, feijão, maracujá, cupuaçu e de diferentes complexidades dependendo do interesse aí da produção. Já o segundo modelo é o silvopastoril, onde a gente produz madeira aliado à presença de animais. É interessante pensar que nesse modelo a gente vai ter todos aqueles recursos, tanto madeireiros quanto não madeireiros, mas é importante entender que a gente vai ter uma área de pasto também para a presença desses animais. Então a gente está falando aí presença de boi, vaca, caprinos, ovinos, porcos, entre tantos outros, assim como também é possível ter galinhas. É fundamental a gente pensar que como vai ter a presença de animais, é importante a gente ter alguns cuidados, como por exemplo a presença desses animais causarem machucados nas plantas, como mascar a casca de alguma planta. Então é fundamental ter esse equilíbrio e atenção sobre o sistema de produção. A última opção é a agrosilvopastoril. Na agrosilvopastoril a gente vai ter a união dos 3 elementos. Então a gente vai ter a floresta para recursos madeireiros, vai ter a produção agrícola aí para recursos agrícolas como um todo e vai ter a produção animal. Sendo aí fundamental a gente ter de novo cuidado com a presença do animal, que ele pode tanto causar danos aí à parte da silvicultura quanto à parte agrícola. E aqui na parte agrícola a gente tem que pensar que é danos do tipo de pisoteamento também. Outro ponto importante é entender que não necessariamente esses 3 elementos vão estar unidos ao mesmo tempo. A gente pode ter uma rotação desses elementos. Então, por exemplo, teve a produção agrícola, a gente troca essa produção agrícola por um pasto, insere os animais e continua a produção. Porque geralmente a produção da silvicultura
ela demora mais tempo que as outras duas. Então, dessa forma, a gente pode fazer essa rotação e também evitar alguns problemas, como eu disse, de danos gerados pela presença de animais. E é claro que tudo isso vai ter uma complexidade muito distinta. Cada sistema vai ter sua complexidade e vai ser importante entender como funciona cada sistema isolado e entender qual é a melhor forma de colocar isso dentro do seu ambiente, do ambiente que você tem, da sua fazenda, ou de um sistema de pequeno espaço também. Aqui eu dei uma pincelada só sobre esse tema, a gente tem muitas outras questões para falar sobre ele, e se você quiser entender um pouco mais sobre isso, a gente tem uma palestra comigo lá na nossa loja, onde você vai poder conferir mais a fundo qual a importância dos sistemas agroflorestais, por que a gente deveria adotar eles para todo tipo de produção. Então, se você quiser conferir, basta acessar o link que está aqui embaixo e conferir essa palestra que está muito legal. É importante dizer então que os sistemas agroflorestais são uma realidade já, muitas pessoas vêm aplicando eles, e é interessante entender que os sistemas agroflorestais permitem uma diversidade de produção, permitindo aí uma maior segurança econômica também, assim como traz benefícios ao meio ambiente. Então, caso você seja um produtor, vale muito a pena você considerar se o sistema agroflorestal não pode ser uma alternativa muito rentável para você e que pode trazer diferentes benefícios para a sua produção. Então, por hoje era isso. Se você quiser conferir mais conteúdos como esse, não deixa de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar ele também. Assim você nos ajuda a te ajudar. Se você tiver uma sugestão de tema, comenta aqui embaixo que a gente faz um vídeo sobre ele. Um abraço e até mais.